Na aula de hoje veremos como se dá o movimento diurno dos astros e abordaremos alguns conceitos vistos nas aulas anteriores. Na figura abaixo nós temos uma ilustração com a trajetória aparente dos astros ao longo do dia. Os astros, durante o dia, eles vão se movimentar de leste para oeste, descrevendo arcos paralelos ao Equador. A inclinação desses arcos com relação ao horizonte ou em relação ao zênite do lugar, ela vai depender da latitude do lugar. Nessa primeira imagem à esquerda, nós temos um ponto no hemisfério sul, o observador no hemisfério sul, e nós observamos as trajetórias, os arcos levemente inclinados em direção ao norte. Em regiões de latitude igual a zero, sobre a linha do Equador, as trajetórias dos corpos celestes são observadas de maneira perpendicular ao horizonte. Já em altas latitudes, os astros descrevem trajetórias circulares no céu. Aqui na última parte da figura, nesse globo da direita, nós temos uma região onde o zênite do lugar coincide com o polo. Se esse polo aqui for o polo celeste sul, a trajetória do astro vai se dar no sentido horário. Então, recapitulando, o movimento dos astros no céu se dá de leste para oeste e as trajetórias desses astros vão ser círculos ou arcos paralelos ao Equador. O que vai mudar de uma situação para outra, como mostrado aqui na figura 4.1, é que dependendo do ponto do globo no qual o observador está, a percepção dessa trajetória vai se dar de maneira diferente. Em pontos ao sul do Equador, as trajetórias vão estar levemente inclinadas em direção ao ponto cardinal norte. Em pontos sobre o Equador, essas trajetórias vão ser perpendiculares ao horizonte. E em altas latitudes, no caso aqui da figura, da terceira parte da figura, em latitudes iguais a 90 graus, ou na latitude igual a 90 graus, o zênite vai coincidir com o polo, e se esse polo for o polo celeste sul, a trajetória do astro vai ser circular, como seria também no polo norte, mas no polo sul ela seria circular e o astro se movimentaria no sentido horário. Vale salientar que se o polo representado aqui na terceira parte da figura fosse o polo sul, a latitude teria que ter o valor negativo. Dentro desse movimento diurno do astro de leste para oeste, nós podemos destacar três fenômenos: o nascer e o ocaso e a passagem meridiana do astro. Nos instantes em que o astro surge ou some no horizonte, ele vai apresentar uma altura igual a 0 graus e uma distância zenital igual a 90 graus. Então, nesses dois instantes, no nascer, quando o astro surge no horizonte, e no ocaso, quando ele desaparece no horizonte, essas vão ser as coordenadas do astro. Essas duas medidas, a altura e a distância zenital, elas são tomadas sobre o círculo vertical do astro. O círculo vertical do astro é um semicírculo que contém o zênite do lugar e o astro. Esses círculos verticais começam no zênite e terminam no nadir. Então, no caso do nascer e do ocaso, a altura ela vai medir a distância, o arco entre o horizonte e o astro, que no nascer e no ocaso vai ser 0 graus, e a distância zenital vai medir o arco entre o zênite do lugar e o astro, que no nascer e no ocaso vai ser igual a 90 graus. Já a passagem meridiana do astro ela é definida como sendo o instante em que o astro cruza o meridiano local. Lembrando que o meridiano é um semicírculo da esfera celeste que contém os dois polos celestes. Como nós estamos falando do meridiano local,
Esse meridiano vai conter os dois polos celestes e o zênite do lugar. Durante o dia, o astro vai realizar duas passagens meridianas. Uma passagem meridiana superior, ou culminação superior, quando ele passa na posição mais próxima ao zênite, quando ele atinge a sua altura máxima, e uma passagem meridiana inferior, ou culminação inferior, quando o astro cruza o mesmo meridiano, o mais próximo do nadir. Quando o astro atinge a sua máxima altura, ou seja, na culminação superior, nós podemos relacionar a distância zenital desse astro com a sua declinação e a latitude do lugar, utilizando essa expressão abaixo, onde a distância zenital z vai ser igual a mais ou menos a declinação do astro menos a latitude. Lembrando que a declinação é medida sobre o meridiano do astro a partir do equador celeste. Nessa expressão, o sinal da distância zenital pode ser positivo ou negativo. Ele vai ser positivo quando a culminação superior ocorrer ao norte do zênite e vai ser negativo quando a culminação superior ocorrer ao sul do zênite. Na figura 4.1.1 abaixo, nós temos a representação esquemática de um meridiano local à esquerda e a representação esquemática da passagem meridiana do astro à direita. Como vocês podem ver aqui à esquerda, o meridiano local ele vai conter os dois polos, o polo sul celeste e o polo norte celeste. Aqui eu estou assumindo que eles estão exatamente nas direções, nos pontos cardinais norte e sul, certo? Para facilitar a compreensão. Então, o meridiano local ele vai conter o polo sul celeste e o polo norte celeste e o zênite do lugar. Então, isso é um meridiano local, é a definição de um meridiano local. E aqui à direita, a passagem meridiana do astro. Aqui em amarelo, nós temos o meridiano do lugar, em amarelo, né, que eu acabei cobrindo de vermelho, e aqui, cruzando o meridiano que estava em amarelo, a trajetória aparente do astro, né, da esquerda para a direita, escrevendo esse arco. Estrelas circumpolares. Nós já havíamos feito uma definição prévia do que seriam estrelas circumpolares e nós vimos na ocasião que esse tipo de astro ele descreve toda a sua trajetória diurna acima do horizonte, né? Descrevendo sempre uma trajetória circular, que pode ter o sentido horário, se for observada no hemisfério sul, ou sentido anti-horário, caso seja observada no hemisfério norte. Para determinar se uma estrela é ou não circumpolar, você precisa estar atento a dois aspectos. Um relacionado à estrela, que é a declinação, e outro relacionado ao lugar, que é a latitude do lugar. Bem, para que determinada estrela seja circumpolar, o módulo da sua declinação tem que ser maior ou igual ao complemento do módulo da latitude do lugar. Isso vai garantir que em toda a sua trajetória, aquela determinada estrela esteja acima do horizonte. A figura 4.2 mostrada nesse slide, ela representa o que nós acabamos de dizer. Aqui no plano da figura, nós temos o meridiano local, representado por esse círculo. O observador estaria posicionado dessa forma, que nós temos o zênite do lugar. A latitude do lugar, ela ela é igual à declinação do zênite. Então, o ângulo entre a linha do equador e o zênite fornece a latitude. Aqui, do lado direito da figura, nós temos o polo e a altura
do polo HP, como nós vimos em um dos capítulos anteriores, vai ser igual à latitude do lugar. Bem, então como nós acabamos de ver no slide anterior, a declinação ou o módulo da declinação da estrela deve ser maior ou igual ao complemento da latitude do lugar, né? Obedecendo essa regra, se a declinação obedecer essa regra, nós vamos ter uma estrela circumpolar, né? Que nós teríamos a menor declinação possível para que a estrela seja circumpolar, e essa menor declinação ela vai ser igual ao complemento da latitude. Aqui nós estamos assumindo a latitude positiva, ou seja, pontos ao norte do equador celeste. Se nós estivermos considerando pontos ao sul ou regiões ao sul do equador celeste, tanto a declinação quanto a latitude seriam negativas. Agora algumas observações sobre o movimento diurno do Sol. A velocidade aparente com que o Sol descreve a sua trajetória, também aparente ao redor da Terra, ela é de 15 graus por hora, né? O que vai corresponder a 360 graus a cada 24 horas. O movimento diurno do Sol também é um movimento de leste para oeste, como o movimento dos demais astros. Entretanto, ele não vai possuir uma declinação constante, assim como a Lua e os planetas também não vão possuir uma declinação constante. E a posição da sua trajetória no céu vai variar no ciclo de um ano entre menos 23,5 graus e mais 23,5 graus. Aqui nós temos a representação da trajetória do Sol no céu em diferentes períodos do ano. Isso para um observador no hemisfério sul. No dia 21 de dezembro, o Sol vai se encontrar na sua posição mais ao sul. No período entre 21 de março e 21 de setembro, né, o Sol vai se encontrar mais próximo da linha do Equador. E no dia 21 de junho, a trajetória do Sol vai encontrar sua posição mais ao norte.